Olá todo mundo, eu vou mostrar para vocês hoje a utilização de função aninhada. Primeiro nós vamos falar dar uma pincelada sobre o conceito de função aninhada. O que é uma função aninhada? A função aninhada é a utilização de uma função dentro de outra, onde uma encapsula outra função dentro dela. Ou seja, dentro de uma função eu posso ter uma, duas, três, quatro, N funções dentro de uma função. Nós chamamos de função aninhada. E nesse trabalho hoje nós vamos mostrar para vocês aqui como é que a gente faz uma função aninhada com a função C, para a gente definir, né, se o aluno está em recuperação, reprovado ou aprovado, tendo em consideração duas informações importantes, que são a quantidade de faltas e a média. Nessa função nós vamos utilizar a função C aninhada com a função E. Por que a função E? Eu vou explicar a função E para vocês aqui do ladinho. Mas a função E eu quero que ele verifique se esta condição e esta condição elas são satisfeitas. Se as duas forem satisfeitas, ele mostra um resultado. Se não mostra um resultado, eu entro em outra função. Então já tenho duas funções dentro de uma, né? Que é a função C com uma função E, e depois na negativa dessa função C eu tenho outra função C, que vai entrar mais uma função E, e depois o resultado da função na falsa, a verdadeira e o resultado da falsa. Tudo bem? Eu deixei aqui pintado nesse cantinho aqui, de cor mais escura, desculpa, clara, né? Cor branca. Eu coloquei a cor automática agora, para vocês verem esse exemplo aqui. Esse arquivo ele foi passado para vocês. Eu vou deixar o link também para vocês poderem fazer o download desse arquivo aqui. Tá bom? Para quem quiser estudar e praticar um pouco em casa. Então primeiro eu preciso entender como que funciona, né? A lógica da função E e a lógica da função OU. Nós não iremos utilizar a função OU hoje aqui. Mas eu vou explicar a lógica da utilização dessa função. Como é que essa função pensa, como que ela trabalha. Vamos falar primeiro da função E. Eu tenho aqui duas situações. Dentro dessas duas situações eu tenho dois valores de cada situação. Tudo bem? E eu quero verificar se todos os valores da situação 1 são maiores do que a situação 2. Então, se elas forem, eu vou colocar aqui 30. Se vocês verificarem aqui, ele tem uma função, ó, a função E. Dentro dessa função, o que eu fiz? Eu pedi para ele fazer essa análise. Olha, L2, que é esta célula, o endereço dessa célula. Eu peguei a função E. Verifica para mim. L2 é maior do que M2 e L3 maior do que M3. Se essa for maior do que essa, ele vai me colocar uma condição de verdadeira, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Situação 1, situação 2. Essa é maior do que essa? Opa, ela é. Essa é maior do que essa? Também é. Então tá aqui o resultado, verdadeiro e verdadeiro. Dentro da função E, para que a resposta, que é o que essa resposta aqui, gente, é o que aparece nessa célula aqui, na célula L8. Então, essa resposta que aparece aqui é o resultado desta informação. Se as duas condições forem satisfeitas, o resultado vai ser verdadeiro. Porém, se em qualquer uma delas o resultado for falso, o resultado vai ser falso. Por exemplo, a primeira, essa aqui é maior que essa, só que a segunda situação é ao contrário. Essa é menor do que essa, então eu vou jogar aqui 20. O resultado dele tem que dar falso. Olha lá, deu falso aqui, na L8. E se eu fizer o inverso? Se eu jogar aqui 30, verdadeiro, as duas são maiores, mas se eu jogar a primeira menor e a segunda maior, o resultado vai ser, da L8, falso também. E se as duas forem menores, o resultado vai ser
continua sendo falso também. Vocês podem reparar que a função ou ele também está sendo ativado aqui, mas eu já explico para vocês. Então, na função verdadeira, a resposta seja independente de quantas verificações ou condições vocês tiverem dentro da função e, se uma delas der falso, o resultado vai ser falso. Para que o resultado dê verdadeiro, todas têm que ser verdadeiras. Todas as condições têm que ser verdadeiras. Tudo bem? O que não é o mesmo que acontece com a função ou, né? Tem a lógica aqui da estrutura da função ou. Desculpa, da estrutura não. A lógica de utilização da função ou. Eu tenho aqui a função ou, que está aqui em cima. E ela tem a mesma estrutura que a função eu, que muda é a palavra e, ou. E aqui dentro da função ou, eu tenho a mesma verificação que eu faço. Se essa é maior que essa, opa, se for, verdadeiro. Essa é maior que essa, se for, verdadeiro. Então vamos colocar lá as informações para a gente fazer análise aqui. Verdadeiro com verdadeiro. É maior que essa, é maior que essa é maior que essa, é. Então aqui vai ser verdadeiro. Tudo bem? Verdadeiro. Se a primeira for maior, mas a segunda é falso, então quer dizer que é menor, né? Se essa for menor, é 20, é menor do que 23. O resultado aqui é verdadeiro. Olha que interessante. Vou colocar aqui então 30, e agora a primeira é menor e a segunda é maior. Então essa é menor, é 20, e a outra é maior. Continua dando verdadeiro o resultado, ó. Verdadeiro, verdadeiro. E se as duas forem falsas? E se essa aqui também for menor? Olha o que acontece. A situação do ou. Ele é falso. Falso com falso dá ou. Ou seja, no ou, independente de quantas condições eu tiver verdadeira, se eu tiver uma em 1000 condições, a resposta vai ser verdadeira. Se eu tiver todas negativas, ou seja, a resposta vai ser negativa também, vai ser falso. Tudo bem? Eu vou explicar para vocês agora aqui. Antes de explicar, eu vou só relembrar um pouco vocês sobre formatação, né? Como que eu faço a formatação das células, das bordas, do texto, enfim. Eu vou falar aqui bem rapidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês dão uma pausa no vídeo, volta um pouquinho e reprisa aí o que eu estou falando. Eu quero concatenar essas duas células. Concatenar é juntar esta célula com esta. Eu seleciono as duas células e pressiono o botão mesclar e centralizar, que está na guia página inicial do grupo de ferramentas alinhamento e a ferramenta mesclar e centralizar. Centralizou. Essa daqui também, ela já está mesclada, eu vou tirar. Eu quero mesclar daqui a aqui, eu quero mesclar entre a célula B1 e célula D1. Seleciono todas as células que eu quero mesclar e seleciono o botão mesclar. Essa está mesclada, vou tirar. Eu quero mesclar o contrário. Olha que interessante, eu estou selecionando primeiro uma célula que não tem conteúdo, a outra tem. Eu seleciono a que não tem, eu quero mesclar com uma célula que tem conteúdo. Quando eu peço para mesclar, ele mescla, gente, da mesma forma. Ele só não vai executar essa mesclagem, ou melhor, ele vai executar a mesclagem, mas ele vai apresentar um erro se eu fizer isso. Um conteúdo, uma célula que tem conteúdo mesclada com outra que tem conteúdo. Se eu quiser mesclar as duas, a primeira que eu peguei foi a situação. Ele está me informando, olha, a mesclagem de células só preserva o valor da célula superior esquerda e descarta outros valores. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu dou clique no OK, tudo que estiver à esquerda e superior é o que ele vai manter na mesclagem. Então, eu perdi aqui o outro campo de situação. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Então, vocês precisam tomar cuidado. Para mesclar, sempre tomem cuidado para vocês pegarem campos que não tenham sobreposição de informações. Tudo bem? Vou centralizar todos os campos. Centralizei. Eu vou tirar aqui, ó, as casas decimais. Como é que eu coloco casas decimais aqui, né? Vamos pôr.
Eu quero colocar casas decimais nas provas de P1 a P3 e trabalho 1 a trabalho 2. Eu venho aqui na guia página inicial, no grupo de ferramentas número. Na ferramenta aqui eu tenho um botãozinho de aumentar as casas decimais. Eu quero uma casa decimal, eu dou um clique. Eu quero duas casas decimais, eu dou 2 cliques. Nesse caso nós vamos deixar só uma casa, né? Aqui eu aumento e aqui diminui a casa decimal. Eu quero fazer a mesma coisa para o campo média. O que eu faço, gente? Imagina que eu não queira vir aqui e de novo pedir para aumentar a casa decimal. Eu quero copiar esse formato para cá. O que eu faço? Eu seleciono esse campo, eu venho na guia na guia página inicial, no grupo de ferramentas área de transferência e seleciono a ferramenta pincel de formatação. Quando eu clico nessa pincel de formatação, eu tenho que ter atento o que eu quero copiar. É esta célula? É essa? É essa? Eu quero copiar o formato e não o conteúdo da célula, tudo bem? Se eu quero copiar o formato dessa célula, eu tenho que selecionar essa célula. Seleciono essa célula. Eu agora venho no pincel de formatação, dou um clique só. Reparem que ficou tracejado, né? Ele está informando que esta célula está sendo copiada, o formato desta célula. Reparem que ao lado do cursor do mouse tem um pincelzinho. Se eu clicar aqui, seguro o botão esquerdo e arrasto, percebam que o pincel está ativado, né? Eu não soltei o botão esquerdo ainda, gente. Se eu soltar aqui, o que ele está me informando? Que eu vou copiar aquela formatação para todos esses campos, né? Mas não são esses campos, eu até peguei campo errado, né? Eu formatei para cá, vou dar um Ctrl Z, vou pegar esse campo de novo e formatar aqui. E são esses campos, eu clico, seguro e arrasto e solto. Olha o que ele fez, muito mais rápido, né? Se eu tiver um grupo muito grande de informações, um grupo muito grande de dados. Eu vou colocar aqui em negrito, aumentar um pouquinho essa fonte, para dar um destaque, né? Eu vou colocar a formatação da borda espessa, superior espessa, e aqui também superior espessa. Para ficar... Opa, não pegou. Aqui. Ele já está com espessa. Eu clico em cima dele de novo. Ó, formatação espessa. O que eu posso fazer aqui é separar os grupos. Eu quero separar tudo que é prova. Coloco espesso. Trabalho, ele já está esse lado, então eu coloco isso aqui, ó. Faltas. Situação. Ficou tudo separado. Opa! Aí, agora foi. Ficou tudo separadinho com espessa. Tudo bem? Agora o que nós vamos fazer aqui, gente? Tem algumas informações importantes para a gente analisar, né? Antes disso tem que colocar cor, né? Que eu falei para colocar cor aqui do fundo das células, é o preenchimento. Eu venho na guia página inicial, no grupo de ferramentas fonte, ferramenta cor de preenchimento. Vou colocar uma cor mais escura aqui, tudo bem? Eu venho aqui, ó, seleciono os campos de baixo e vou colocar uma cor mais clara, né, mesma tonalidade. Maravilha, só que aqui ficou muito escuro o texto. O que eu faço? Seleciono esse campo e mudo a cor do texto para um azul claro, pode ser? Bem clarinho, dá um destaque, né? Puxa vida só, mas essas bordas aqui internas também estão escuras, eu vou mudar a cor delas. O que eu faço? Seleciono todas aqui, eu venho em bordas, mais bordas, ele vai me abrir essa janela de visualização. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a cor que eu quero dessas bordas. Eu quero uma cor clarinha. Vou colocar essa cor aqui. Eu quero espessa na parte interna todo o contorno. Eu quero interno. E na parte interna eu quero essa fininha aqui. Essa e essa. Quando eu der um clique em OK, essas estão aqui mais espessas, vão ficar finas também. Eu tenho que mudar depois, né? Olha lá. Mas já ficou, já deu um destaque. Nem precisa fazer, né? Ficou bom assim. Tudo bem? Nós vamos fazer aqui a verificação. Se ele está aprovado, recuperação ou reprovado. Para isso nós temos algumas informações importantes que nós devemos nos atentar aqui, né?
Primeira coisa, com relação às faltas. Ele vai reprovar ou ficar em recuperação. Ó, reprovado. Se a média dele for menor, média, esse campo for menor do que este campo, e faltas, a quantidade de faltas que é, se isso daqui for menor ou igual, desculpem, maior que 25% de aulas dadas. Tudo bem? Recuperação. Eu tenho duas situações, né? Eu tenho, se a média for maior ou igual ao que está aqui, as faltas maior do que 25%, ou então, outra situação, que a recuperação também, olha, tem uma função ou aqui. Média menor do que a média de aprovação, e as faltas menor ou igual a 25% da quantidade de faltas. E aprovado? Aprovado é se a média, se esse valor for maior ou igual que deste valor e este campo for menor ou igual a 25% do total de aulas dadas, que são esses campos. Tudo bem? Aqui embaixo eu deixei uma estrutura da função C aninhada com a função E. Então nós vamos construir aqui essa função. Como é que eu habilito e desabilito nessas guias? Eu dou um duplo clique aqui em cima na guia e ele vai me esconder, né? Ele desabilita a visualização das nossas guias. Aqui eu vou colocar esta função aqui, da função C. Então nós vamos começar. Primeiro eu insiro um sinal de igualdade, que eu estou informando para o Excel que essa célula ela vai ter um atributo especial. Eu estaria atribuindo uma função como resultado para esta célula. E a função que eu quero é a função C. Eu encontrei a função. Eu quiser navegar pela caixinha Tooltip, que é essa caixinha aqui do lado, com a seta para baixo eu navego, ou com o cursor, selecionando, né? Encontrei o que eu quero, pressiono a tecla Tab. Eu quero verificar essas duas informações. Na função C, eu tenho algumas situações. Eu tenho a condição, que ela pode ser satisfeita ou não satisfeita, ou seja, essa condição ela pode ser verdadeira ou falsa. Eu só tenho duas respostas, né? E só uma condição que eu estou analisando. Aqui nós temos duas condições para verificar. Eu tenho que verificar se a média é maior do que este campo e se essas faltas são menores ou iguais a 25% do total de aulas dadas. Então aqui eu já vou utilizar a função e direto. E eu vou informar exatamente aquilo que nós fizemos nesse exercício anterior aqui. Eu quero saber se essa daqui ela é maior ou igual, que é exatamente o que está aqui nesta fórmula de exemplo, ao campo, no meu caso, é G11, que é aulas dadas. Detalhe, essa célula nós vamos arrastar depois dessa fórmula para baixo. Nós precisamos travar esta célula, né? Como é que a gente trava? A gente tem que torná-la uma referência absoluta, pressionando a tecla F4 do teclado. Eu pressiono uma vez, ele coloca absoluta a coluna e a linha. Pressiono F4 de novo. Ele torna absoluto somente a minha linha. Pressiono de novo F4. Ele me torna absoluto somente minha coluna. F4 de novo. Ele me transforma a relação relativa, quando não tem nenhum cifrão entre coluna e a linha. Só que nesse caso eu vou deixar os dois travados, coluna e linha. Tudo bem? Aqui então eu vou já verifiquei a média. Eu quero fazer o que agora? Verificar a falta. Então eu vou verificar se essa informação aqui ela é menor ou igual. Ali está errado, né? Aqui só está menor, mas é menor igual. Tudo bem?
menor ou igual 0,25% que multiplico a... Opa, esta informação aqui está errada, gente. Eu peguei de aulas dadas, agora que eu vi. Ela é da média de aprovação. Agora sim, está 12. Aqui eu vou informar aulas dadas. E de novo eu vou travar pressionando a tecla F4. Igual está travado aqui. Finalizei já a minha utilização da função E. Reparem que a caixa tooltip eu estou no teste lógico. Ó. Aqui dentro eu estou na função E. Eu saí do parênteses, estou na função C e no teste lógico. Quando eu pressionar o ponto e vírgula, ele vai para o valor se verdadeiro. Então, se ele for verdadeiro, eu quero que ele escreva aprovado. Tudo bem? Sempre quando eu quiser que minha célula receba um valor de string, eu tenho que colocar entre aspas dupla. Uma string é um texto. Tudo bem? Ponto e vírgula. Se ele for negativo, eu tenho que verificar. Se ele não for aprovado, ele é ou recuperação ou reprovado. O que nós podemos fazer para minimizar a linha de comando aqui, os condicionais que nós iremos utilizar? Ao invés de fazer a recuperação, primeiro vou fazer o reprovado, que só tem uma. Porque, olha, eu verifico o reprovado. Se for reprovado, opa, ele vem para o verdadeiro. E se não for? Se não for aprovado e nem reprovado, ele só pode ser recuperação. Eu nem preciso escrever essas condições. Tudo bem? Então vamos lá, eu coloco de novo a função C alinhada com a função E. E eu vou fazer a mesma verificação, gente, né? Só que agora é reprovado. Reprovado, vou pegar essa situação. Então, C, esse campo aqui da média, que é o G12. Se G12... Me perdoem, eu já fiz errado. G12 não. Se H3... aqui, H3 for menor... Agora sim. G12, pressiono F4 para travar esta célula. Ponto e vírgula. A tecla... desculpa, a tecla não. A célula G3 for maior que 0,25 vezes o endereço que eu tenho das minhas faltas, que é a G11. G11 também absoluta, pressionando a tecla F4. Se ele for, eu quero que ele escreva, né, se essa condição for satisfeita, opa, então é reprovado. Se a média está abaixo e a nota está estourada, desculpem, se a média está abaixo e as faltas estão estouradas, então ele está reprovado. Se ele não está nem aprovado nem reprovado, ele só pode estar recuperação. Agora eu tenho que prestar atenção aqui para fechar os parênteses, gente. Percebam que quando eu colocar um parênteses, ele vai ficar da cor do parênteses que eu estou fechando. Nesse caso aqui é esse aqui, o vermelhinho. Olha lá. Ficou vermelhinho. Agora o próximo é o preto. Ficou preto. Pressiono a tecla Enter. Está lá a minha célula. Deixa eu só remover essa formatação condicional, que eu vou falar com vocês já sobre formatação condicional. Vou pedir para limpar todas as regras. Limpei. Então aqui ele está em recuperação. Eu quero copiar somente a fórmula. Se eu fizer isso aqui, tá vendo que ele está com uma linha espessa aqui embaixo? Se eu fizer isso e soltar, eu corro o risco de perder a formatação, né? Eu tenho que formatar de novo. O que eu faço? Eu posso vir aqui, dar um Ctrl C, copiar, seleciono as células para onde eu quero colar e venho em guia, página inicial, grupo de ferramentas, área de transferência, e na ferramenta de colar eu clico nessa seta. E olha que interessante, ó. Eu peço para colar só as fórmulas. Ele me cola só as fórmulas. Colou. Dou um ESC para cancelar essa ação e já me colou. Vamos ver se está funcionando? Primeiro, a média para aprovação é 7. Maravilha. Vou colocar aqui, ó, 7 e 7. Quase 8.
8. Aprovado. As faltas dele, 25% de 40 são 10, né? Se eu colocar 10 aqui, 10 faltas, ele continua aprovado. Por quê? É menor ou igual a 25%. E se eu colocar 11, ele pode ir para recuperação por causa das faltas. Tudo bem? Que nem esse que está em recuperação aqui, ó. A nota dele aqui para recuperação, ele tem que estar aqui, ó, entre esses valores. Se ele estiver abaixo da média 7, está. E com faltas estouradas, ele tem que estar retido. Vou colocar 11 faltas para ele estourar e ele tem que mudar para reprovado. Então está funcionando. O que nós vamos fazer agora é a formatação condicional desta célula. Seleciono todas as células. Na guia, página inicial, grupo de ferramentas e estilos, ferramenta formatação condicional. Gerenciar regras, porque nós temos 3 regras. Eu não vou inserir uma nova, porque eu quero inserir todas de uma vez aqui. Ele me abre essa janela. Eu vou inserir uma nova regra. Inserir uma nova regra, eu quero que ele verifique o valor de uma célula. Então, formatar apenas células que contenham um determinado valor, que é o valor da célula aqui, ó. Eu tenho várias informações que eu posso verificar, mas eu quero ver o valor da célula primeiro. Ele é exatamente igual a aprovado. O texto tem que ser exatamente igual ao que está aqui, tá, gente? Se for diferente, a formatação funcional acaba não funcionando. E o que eu quero que aconteça? Ó, isso aqui é uma visualização. Ele não vai acontecer nada na formatação, tá vendo? Eu tenho que clicar no botão formatar. Se essa condição for satisfeita, opa, vem para cá. O que ele vai fazer? Primeiro, eu vou mexer no preenchimento e colocar uma cor verde. Olha aqui, ó, cor verde. E dou um clique em OK. Tudo bem? Eu vou colocar também o texto. Vou deixar só assim mesmo. Vou dar um OK. Feito isso, ele já colocou uma regra. Eu vou inserir outra regra, que é a recuperação. Então, células que contenham valor da célula é igual a recuperação. Formatação dela. Vou colocar uma formatação dela aqui, ó. Deu laranja. Está em recuperação. OK. OK. Apareceram as duas. E falta uma que é a reprovado. Então, células que contenham. E vou colocar igual a reprovado. E aqui eu vou formatar duas informações. O preenchimento eu vou colocar na cor vermelha e a fonte na cor branca. Percebam que aqui, ó, ele está com o texto na cor preta e o fundo branco. Quando der um clique em OK, ele vai ficar com o fundo vermelho e o texto na cor branca. Olha lá. Quando der um clique em OK, é esta a situação que eu tenho. Então, quando for reprovado vermelho e branco, recuperação laranja ou amarelo, e aprovado verde. Quando eu der um clique em OK, ele vai passar essa formatação condicional para cá. Esse que está reprovado, se ele tiver com 10, ele fica em recuperação, não é? Ele vai mudar o nome e a cor da célula do campo situação. Olha lá. Tudo bem? Aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, eu deixei na célula A20 a fórmula a ser utilizada da função função C alinhada com a função E, alinhada com a função C e E novamente. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração aqui de utilização de condicional ou utilização da função C alinhada com outras funções. Fique com Deus, em paz e até a próxima aula. Até logo.